E eu acho que a gente devia falar um pouco sobre o Vaticano também, aproveitar que o Guilherme está aqui e antes de ir para os Estados Unidos, a coisa que mais me chama a atenção no Papa Francisco, Guilherme, é o seguinte: ele acabou, inacreditavelmente, para um Papa mais conservador e jesuíta, para um cara que era um cardeal um pouco mais para conservador e jesuíta na Argentina, e de repente se torna esse Papa com o nome de franciscano, né? Com o nome de São Francisco, e o Papa mais progressista desde Paulo VI. Ele se tornou uma voz nessa última década em que houve a ascensão dessa direita populista autoritária. Ele se tornou uma voz muito importante no mundo, né? Uma voz por direitos humanos, uma voz por... Ainda mais que uma dessas características meio fascistizadas dessa direita é uma coisa de pegar gente que, por alguma condição, está numa situação mais difícil, mais fragilizada na sociedade, a comunidade LGBTQIA+, imigrantes, mesmo mulheres, e usá-los como bode expiatório, né? Usá-los de forma extremamente agressiva no seu discurso, tudo mais. Aí aparece o Papa para dizer, não, vamos lá, quem sou eu para julgar? Tem que dar bênção para os casais gays também, tem que... Ele foi, Francisco, uma voz muito importante nesse mundo, porque é difícil, mesmo quando você é um católico de direita, você pode até dar uma reclamada desse Papa, mas o cara é o Papa. Francisco é uma voz que vai fazer falta nesse momento do mundo, pelo menos no Ocidente, né? Como é que você vê esse papel do Papa Francisco? E eu não estou pedindo para você prever resultados de conclave, não, pelo amor de Deus, mas como é que você vê os dilemas aí para a Igreja Católica nessa sucessão? Pedro, falando muito de orelhada sobre a questão do conclave, eu acho que a avaliação dos analistas que têm acompanhado já, inclusive que acompanharam o conclave que elegeu Bento XVI, que elegeu o Papa Francisco, há um consenso se formando aí no sentido de que o próximo Papa terá um perfil mais baixo do que o perfil do Papa Francisco. E aqui eu não estou dizendo que a gente terá um Papa conservador em oposição a um Papa alegadamente progressista. É possível até que se mantenha uma linha progressista, mas uma linha menos, vamos dizer, ostensiva do ponto de vista da militância papal, do papel que o Papa tem como chefe de Estado, isso tem que ser dito, né? Às vezes a gente se esquece, ele não é só um líder religioso, ele é um chefe de Estado, então ele tem atribuições soberanas, ele teve um papel na mediação de vários conflitos, teve um papel importante, inclusive, no acolhimento das vítimas de Gaza desde o 7 de outubro, ele tem... enfim, ele ligou, parece, não sei exatamente se foi todos os dias, mas aparentemente ligava com recorrência, né, para as lideranças católicas da região. Então, o Papa Francisco ele tem um elemento que é incomparável. Talvez no passado a gente só tenha tido um Papa com o mesmo perfil, razão, aliás, daquela música O Papa é Pop dos Engenheiros do Havaí, que foi o João Paulo II. João Paulo II e Papa Francisco têm uma característica muito comum, que é uma militância pública. E por militância aqui não quer dizer que eles tenham necessariamente dado grandes guinadas ou feito mudanças profundas na doutrina da Igreja, que, aliás, como qualquer dogma, por definição, ele não vai mudar tão fácil, né? Você tem adaptações aí pontuais que refletem, na melhor das hipóteses, os tempos que a gente vive. Mas tanto João Paulo II como o Papa Francisco fizeram parte de um movimento até muito diferente entre si da Igreja Católica dos últimos tempos, de projeção de uma doutrina de fé e de projeção de uma visão de mundo que dificilmente vai encontrar alguém à altura no próximo conclave, ou no próximo. Quer dizer, o consenso que está se formando, de novo, não sou eu analisando, mas lendo quem tem feito essa análise, é de que o próximo Papa terá um perfil mais baixo. Agora, o Papa Francisco, em particular, ele teve um papel, que eu diria, duplo.
né, como líder da Igreja Católica, para dentro e para fora dos muros da Igreja. Para dentro dos muros, eu acho que o Papa Francisco ele teve uma função ali muito importante de reconectar-se com o público católico, que segue se expandindo no mundo em termos vegetativos, quer dizer, você tem mais católicos no mundo hoje do que você tinha quando o Papa Francisco virou Papa, 12 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, em termos relativos, a Igreja Católica ela perde fiéis em vários lugares do mundo, a começar naqueles lugares que eram, vamos dizer, os berços mais preciosos da Igreja Católica, que era a América Latina, né? Países historicamente católicos, com uma grande relação da Igreja com o Estado. Isso aqui no Brasil tem se perdido nos últimos 30 anos pela ascensão, por exemplo, do pentecostalismo evangélico. Então, o Papa ele teve um papel importante de reconectar com os fiéis, tanto nos lugares onde a Igreja Católica vem perdendo terreno, e ela inclusive tentou se reinventar por meio do movimento carismático, por meio de uma expansão das fronteiras da Igreja para regiões mais remotas do mundo, Sudeste Asiático, África, etc. Então, esse foi um pedaço dessa função do Papa Francisco em particular. João Paulo II já tinha começado a fazer isso, mas com outro tom. Um tom até mais liberal, anticomunista, que tem a ver também com o tempo em que ele foi Papa, né? Que ele começa o papado no final dos anos 70. E, ao mesmo tempo, o Papa Francisco ele teve um papel que eu acredito ser muito importante num momento de grande polarização do mundo, né? O Papa João Paulo II, para fazer uma comparação, ele foi o Papa do fim da Guerra Fria. Ele foi o Papa cujo trabalho de diplomacia pública contribuiu para o fim da Guerra Fria. Alguns críticos, inclusive, o chamam de o Papa neoliberal, porque ele se alinhou em larga medida com a ideologia vinda do Reagan, da Thatcher, naquele momento da história do combate ao comunismo, para poder avançar uma determinada visão das coisas. O Papa Francisco faz a mesma coisa agora numa era em que a extrema-direita toma a dianteira, em que a gente tem uma polarização muito grande acontecendo no mundo, em que a gente tem conflitos voltando e se agudizando em vários lugares, na Ucrânia, em Gaza, na África, em vários lugares. Então, o Papa ele teve um papel importante de conectar-se também com aqueles que não são católicos, mas que veem na Igreja Católica um bastião de mediação de conflito, de acolhimento, de busca da paz. E eu acho que ele fez esse trabalho muito bem, dentro dos limites do que é possível sendo Papa. Quer dizer, o Papa é uma figura que tem, claro, um grande poder simbólico, mas não tem poder efetivo para impedir que um conflito aconteça ou para acabar com um conflito com a força da vontade ou com a fé. Então, o Papa ele teve um papel simbólico de ser um esteio num momento em que o mundo parecia estar saindo do prumo, né? A grande questão que se coloca agora, eu acho, será que o próximo Papa vai conseguir dar continuidade a esse trabalho? Ou será que o papel da Igreja Católica vai, de novo, voltar-se para dentro? Uma relação dos católicos com o próprio Papa, uma relação interna ali dos fiéis, menos preocupada com o que está acontecendo lá fora e mais preocupada com o que está acontecendo dentro do rebanho católico. Eu não sei dizer, mas a impressão que eu tenho é que esse papel muito aberto, muito ostensivo do Papa como mediador de conflito, por exemplo, isso, infelizmente, não se reproduzirá, tanto porque não há ninguém dentre os papáveis que tem essa mesma característica do Francisco, mas eu acho também porque a gente está vivendo um momento do mundo em que o papel do Papa está ficando cada vez mais limitado. Acho que tem isso também, né? O mundo está ficando pior. O Papa pegou o momento pós-crise de 2008 que ele ainda tentou dar um certo sopro de alívio, de acolhimento para as pessoas. Mas agora, nesse mundo, uma mudança de liderança na Igreja Católica torna muito difícil qualquer perspectiva de que a Igreja siga desempenhando aquele papel que o Papa Francisco e o Papa João Paulo II, de novo, por caminhos muito diferentes, conseguiram desempenhar nos últimos anos. Eu fico... o meu lamento é principalmente a falta dessa voz, sabe? A impressão de que o debate está se estreitando e a gente não tem grandes vozes em oposição, não digo mundialmente mesmo, sabe? Em oposição a esse movimento.